Então, o sujeito, ele vai estar aqui no centro, tá? O sujeito vai ser o centro do processo de aprendizagem, tá? É ele que vai construir a aprendizagem, tá? É ele que vai. Claro que o professor, como ele tem essas duas bases, né, Piaget, ele entende que o professor, ele vai estar interagindo com o sujeito, tá? E o sujeito com o meio. Mas é o sujeito que vai construir o processo de aprendizagem, tá? Então, ele fala sobre o ambiente, né, o estímulo do ambiente, aqui que vocês podem ver numa troca mútua, né, entre os dois, sujeito e ambiente. O ambiente, o sujeito aprende com o ambiente e o ambiente aprende com o sujeito. E também pela maturação biológica, né, como ele vem de uma concepção genética, também ele não exclui o ser biológico. Então, ele envolve a maturação também, tá? O meio e a maturação biológica. Tá? Por que ele leva em relação à questão genética, biológica, né? E a gente vai entrar um pouquinho na história dele também, né? Piaget, ele foi biólogo, ele foi psicólogo, tá? Filósofo também. Ele começou, né, através da observação, a se interessar desde pequeno pelo desenvolvimento, né, dos animais, né? Então, ele tinha muita curiosidade em relação aos animais, tá? E aí, eu não sei precisamente se foi aos 10 ou se foi aos 11 anos que ele fez a primeira publicação científica dele sobre moluscos, né? Então, ele tinha muito interesse por fósseis de moluscos, e que era abundante na região onde ele vivia, né? Que, aliás, ele nasceu na Rússia, tá? Numa cidade da Rússia. E aí lá ele tinha bastante interação, né, e interesse com esses fósseis de moluscos. E foi o que deu a oportunidade dele fazer a primeira publicação científica dele, que na verdade não foi sobre fósseis. Na verdade, a primeira publicação científica dele foi sobre, acho que era um pardal, que ele fez observações. Era um pássaro, se eu não me engano, era o pardal, tá? Daí, o que aconteceu? Na filosofia, como ele tinha essa necessidade de explicar, né, cientificamente os fatos que ele observava, ele tentou procurar na filosofia, por exemplo, uma forma de explicar também a religião, porque ele não entendia a fé, da onde que ela vinha, como explicar a fé. Então, ele foi tentar procurar essa explicação na filosofia. Então, ele começou com estudos de moluscos, né, ali integrado na biologia, né, com a base científica da biologia, e partiu para a filosofia para tentar explicar a questão religiosa, a questão da fé, né. Queria explicar racionalmente a fé, então. Só que ele percebeu que o pensamento filosófico não era sozinho, ele não era capaz de explicar cientificamente a fé, né? Aí ele foi, né, pensou como comprovar esses pensamentos filosóficos, né? Como explicar isso a partir de questões biológicas. E daí ele foi, então, para a área da psicologia. Por isso ele passou por essas três áreas: biologia, filosofia e psicologia, tá? Em 1918, ele fez um doutorado, então, publicando uma tese sobre os moluscos, né? Daí, depois que ele terminou o doutorado dele, que ele conseguiu sair um pouco da academia, né? Ele foi procurar um laboratório de psicologia, tá?
para comprovar os estudos dele através de experiências, por meio de algumas experiências, né? Tentar comprovar. Foi ali que ele começou, por exemplo, a trabalhar com Binet, né? Nos estudos dele.